O Papa Leão XIV causou surpresa ao falar sobre casamentos fora da igreja. Ele disse que até os não batizados e excomungados merecem escuta e acolhimento. Você, pessoa de bem, o que você pensa sobre a quantidade crescente de pessoas vivendo fora dos padrões tradicionais da igreja? Casais que não se confessam mais, gente que nunca foi batizada, pessoas que já foram até excomungadas, mas continuam se amando, criando família, vivendo como marido e mulher. Você acredita que o amor deles vale menos? Escreve aqui nos comentários. Eu acredito no amor que restaura. Ou, se você pensa diferente, comenta também. Esse é um espaço de verdade e de escuta. Agora respira, porque o que você vai ouvir hoje pode mexer com tudo que você acreditava. O Papa Leão XIV acaba de surpreender o mundo com uma fala que ninguém esperava. Uma fala que não revoga a doutrina, mas que acende uma esperança em milhões de corações. Ele falou de um tema que a Igreja evita há séculos: o casamento de pessoas que estão afastadas dos sacramentos. Sim, ele falou dos casais que vivem juntos sem se confessar, dos que nunca foram batizados e até dos excomungados. Mas o mais chocante não foi o fato de ele mencionar isso. O mais chocante foi o tom. Não foi condenação. Não foi ameaça. Foi apelo. Como pastor, não posso ignorar o amor verdadeiro que nasce fora dos muros formais da igreja. Essa foi uma das frases do pronunciamento feito na última audiência pública. E naquele momento, o Vaticano ficou em silêncio. Porque essa fala toca em algo que a maioria dos fiéis já viu de perto ou viveu na pele. Casais sinceros, mas irregulares. Gente que se ama, mas não pode casar na igreja. Pessoas que buscam a Deus, mas a porta parece estar fechada. Quantos pais veem seus filhos vivendo assim e choram por não poder abençoar esse amor diante do altar? Quantas mães rezam sozinhas, pedindo que a igreja acolha seus netos nascidos fora do casamento correto? Quantos homens e mulheres simplesmente se afastaram, não por rejeitar Deus, mas por se sentirem rejeitados por uma estrutura? E aí vem a pergunta: até quando o amor sincero vai ser tratado como pecado absoluto? Claro, não estamos falando de relativismo. Não é sobre dizer que tudo é certo, mas é sobre olhar para a realidade com misericórdia, com coragem pastoral. E foi isso que o Papa fez. Ele não mudou a doutrina, mas ele fez algo ainda mais poderoso. Ele abriu um espaço de escuta. Disse que a igreja precisa acolher antes de corrigir, ouvir antes de julgar, entender antes de excluir. E olha, vamos ser sinceros, isso já era a hora de acontecer, porque o mundo mudou. As famílias mudaram, e a dor de quem vive excluído só cresce. A igreja não pode se fechar num castelo. A missão dela é ser ponte, não muro. Taxinha se isso faz sentido para você. Já deixa o like. E se você acredita que Deus pode falar até com quem está longe, compartilha esse vídeo. Talvez tenha alguém agora mesmo, do outro lado da tela, que precisa saber disso. A fala do Papa, ainda que inicial, já está gerando impacto. Teólogos conservadores se incomodaram. Alguns bispos mais rígidos ficaram em silêncio. Mas nas ruas, nas paróquias, nas redes sociais, o efeito foi imediato. Casais começaram a comentar: será que agora teremos vez? Gente que estava afastada da igreja começou a procurar confessionários. Não porque foram obrigados, mas porque se sentiram amados de novo. E essa é a chave. O amor não relativiza a verdade, mas prepara o terreno para que a verdade seja recebida com o coração aberto. Jesus fez isso com a samaritana, com Zaqueu, com tantos que estavam longe e que só voltaram porque se sentiram vistos. Talvez a igreja precise reaprender a fazer isso. O Papa Leão XIV ainda não apresentou documentos oficiais, mas o simples fato de ter tocado nesse tema já mostra um novo tempo. Um tempo em que o pecador não será ignorado, mas chamado, abraçado e, sim, orientado, mas com misericórdia.
Talvez você esteja assistindo isso agora e pense, mas isso é errado. A doutrina é clara. E você tem razão. A doutrina é firme. Mas a missão do Papa não é quebrar a doutrina. É aplicar o coração da doutrina com o coração de Cristo. E Cristo nunca foi indiferente à dor do ser humano. A pergunta é: estamos dispostos a olhar como Cristo olha? Ou vamos continuar apontando o dedo enquanto as ovelhas se perdem? Taxinha escreve aqui nos comentários: acolher não é aprovar, mas é amar como Cristo. Essa frase pode ser a chave para esse novo tempo. Se você está aqui até agora, é porque Deus quis que você ouvisse isso. E ainda tem mais. Nos próximos minutos, vamos entender o que essa fala do Papa pode significar na prática. Como isso afeta os casamentos atuais? Quais seriam os limites de acolhimento? E será que o Vaticano vai mesmo avançar nessa direção? Então respira fundo e fica comigo. Você talvez esteja se perguntando agora, mas se essas pessoas não se confessam, nunca foram batizadas ou até foram excomungadas, como podem se casar diante de Deus? Essa pergunta é justa, e é por isso que o pronunciamento do Papa causou tanto rebuliço. Ele não disse que qualquer união deve ser sacramentalizada. O que ele disse, e isso precisa ser entendido com atenção, é que a igreja precisa escutar histórias antes de fechar portas. Você conhece alguém que foi afastado da igreja, que não pôde batizar o filho porque não estava casado no papel, ou que foi impedido de comungar porque vive em união estável? Pois é, essas pessoas muitas vezes vivem em silêncio, mas estão em toda parte, nos bancos das missas, nos bastidores das pastorais, em comunidades que preferem ignorar sua existência. E a fala do Papa foi como um farol, um gesto pastoral que diz: eu vejo você. Isso é perigoso, depende do ponto de vista. Para quem vive uma fé baseada apenas em regras, sim. Mas para quem conhece o Evangelho, isso é puro Cristo. Porque Jesus escandalizou os fariseus, sentou com pecadores, comeu com adúlteros, falou com samaritanas. E por que fez isso? Porque acreditava na conversão, na transformação, mas não cobrava perfeição antes de se aproximar. Talvez seja isso que o Papa está querendo dizer. A porta da igreja não é o prêmio dos perfeitos. Ela é o abrigo dos que buscam. E se um casal vive junto, sem batismo ou confissão, mas está disposto a aprender, a crescer, a buscar Deus, será que devemos rejeitá-lo antes mesmo de ouvi-los? Essa pergunta é o que está no coração da nova proposta pastoral. E ela tem base na realidade. Porque o mundo mudou. Hoje temos milhões de católicos batizados, mas não praticantes. Casais formados em contextos culturais distintos. Pessoas que não conhecem a fé desde a infância, mas a descobriram na vida adulta, já com famílias formadas. Essas pessoas não podem simplesmente ser tratadas como casos perdidos. O Papa quer algo que já acontece, em parte, nos bastidores. Discernimento caso a caso. Acolhimento que não seja genérico, mas real. Processos que levem essas pessoas ao coração da fé. Sem escândalo, sem superficialidade, mas também sem dureza desnecessária. E as reações? Como era de se esperar. Alguns setores da igreja reagiram com frieza, outros com entusiasmo. Teólogos ligados à doutrina tradicional alertaram para riscos de relativização. Mas padres que vivem no meio do povo disseram que essa é a realidade há muito tempo. Um deles escreveu nas redes: finalmente temos um Papa que fala o que nós vemos nas paróquias todos os dias. Outro disse: essas pessoas já estão aqui. A diferença é que agora a igreja quer olhar para elas. Taxinha, e você? O que acha? Você acredita que alguém sem batismo pode viver um casamento de fé? Você acha que o Papa está indo longe demais? Ou apenas reconhecendo o que já existe? Comenta aqui.
Sua opinião pode ajudar muita gente que vive essa realidade e não sabe para onde correr. No Vaticano, a proposta foi recebida com cautela. Não há documento oficial ainda, mas o simples gesto de tocar nesse assunto já é uma semente plantada. E o Papa deixou claro: essa não é uma doutrina nova, mas é uma nova atitude pastoral. Ele fez questão de repetir uma frase que já havia dito em outro contexto. A igreja não é alfândega. É casa paterna onde há lugar para todos. E se há lugar para todos, então é hora de abrir o coração. Porque Deus age em lugares inesperados. Na casa simples de um casal em união estável. No coração de uma mãe solteira. Num quarto onde dois jovens tentam entender a fé, mesmo sem nunca terem pisado num confessionário. A proposta é clara. Não é banalizar o casamento. É resgatar o sentido da misericórdia. Casamento é sagrado, mas não é privilégio de quem cumpre regras. É vocação de quem ama, busca e se compromete. E o Papa está propondo que a Igreja caminhe com essas pessoas, para que um dia, com orientação, elas estejam plenamente inseridas. Taxinha, se você acha que isso pode mudar vidas, compartilha esse vídeo. Talvez uma pessoa próxima você precise ouvir que ela ainda é amada por Deus, mesmo com tudo que carrega. E se você ficou tocado até aqui, respira fundo, porque no que vem a seguir, vamos ver como a igreja pode aplicar isso na prática, o que já acontece em algumas dioceses, e o que pode vir pela frente com essa nova abertura. Talvez o que mais assuste algumas pessoas nesse momento não seja a fala do Papa, mas o que ela pode gerar, porque agora surge a pergunta: como aplicar isso na prática? Como permitir que pessoas que nunca se confessaram, que não são batizadas ou até foram excomungadas, possam ser acolhidas com dignidade na vida da igreja e até sonhar com um casamento abençoado? A resposta começa com uma palavra: discernimento. Discernimento é o caminho mais honesto entre o amor e a verdade. Nem tudo será permitido. Nem tudo será automático. Mas tudo poderá ser ouvido, compreendido, analisado com atenção, não com frieza doutrinária, mas com coração pastoral. E isso já acontece em muitos lugares do mundo. Por exemplo, em algumas dioceses da América Latina, padres têm aplicado um modelo chamado caminho de retorno. Funciona assim. Taxinha é um casal que vive junto sem o sacramento do matrimônio e procura paróquia. Taxinha são acolhidos, ouvidos, convidados a participar de formações. Taxinha começam a caminhar com a comunidade, se integram. Taxinha, com o tempo, com a devida orientação, chegam ao altar. O mais importante, não foram cobrados, mas acompanhados. E isso fez toda a diferença. Esse modelo, que hoje é limitado a algumas dioceses, depende da sensibilidade dos bispos, poderia, com a orientação de Leão XIV, se tornar algo mais global, mais estruturado, mais incentivado. E não se trata de abrir a porteira, como alguns dizem por aí. Trata-se de criar pontes, de agir como igreja-mãe e não como tribunal. Você conhece a história do filho pródigo, certo? O filho que saiu, se afastou, errou, quebrou tudo. Mas quando voltou, o pai correu, abraçou e não fez interrogatório. Não há nenhuma passagem dizendo que o pai esperou lhe pedir perdão formal ou provar que tinha mudado. O pai abraçou porque o amor veio primeiro, e o resto foi consequência. Talvez o que o Papa esteja propondo seja isso, que a igreja abrace primeiro. Claro, haverá limites. Casamentos com impedimentos canônicos, como vínculos anteriores sem nulidade, continuam sendo um ponto delicado. E não se trata de dizer que agora tudo é válido, mas sim de dizer que tudo pode ser olhado com misericórdia. E quem sabe, a partir disso, surgem novas formas de reintegrar aqueles que, por séculos, foram apenas colocados à margem. Taxinha agora me diz: você acha que isso é uma mudança de verdade? Ou só um gesto simbólico?
Comenta aqui, porque cada opinião mostra para a igreja o que o povo está sentindo de verdade. É importante lembrar, a igreja já tem precedentes. Sob o Papa Francisco, foi criado o conceito de discernimento pastoral em situações irregulares. Isso começou a abrir caminho para esse momento. O Papa Leão XIV apenas aprofundou o tom. Mas atenção, nenhum Papa age sozinho. O que acontece agora é que bispos e teólogos do mundo todo estão sendo pressionados a se posicionar. Uns vão chamar isso de escândalo, outros de progresso. Mas a história sempre foi feita assim. Na Idade Média, por exemplo, houve tempos em que casais eram impedidos de se casar só por serem de aldeias diferentes. Depois, por não terem mesma classe social. Depois, por já terem filhos. Depois, por terem outras crenças. Mas a igreja cresceu. Aprendeu com o tempo. Entendeu que a essência do sacramento é o compromisso sincero e o amor diante de Deus. O que Leão XIV está fazendo é apenas resgatar essa essência. Ele mesmo disse: a igreja não muda a verdade, mas precisa mudar a forma como se apresenta a dor das pessoas. Essa frase já circula nas redes sociais como um grito de esperança, como um convite a todos os que achavam que nunca teriam lugar de volta. E isso inclui você. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e se sinta fora, distante, desalinhado com a fé que um dia te acolheu. Mas escuta isso. Deus não desiste de você. E se a igreja é a casa do Pai, então a porta ainda está aberta. Tachínia comenta aqui: eu quero voltar. Mesmo que não saiba como, mesmo que pareça longe, mesmo que ache que é tarde demais, escreve só isso: eu quero voltar. Deixa que Deus faz o resto. O que pode vir a seguir? O Papa pode reunir uma comissão de teólogos e pastores para estudar formas de aplicar essa escuta nas dioceses do mundo inteiro. Pode emitir uma exortação apostólica, como já fez sobre outras questões sensíveis. Ou pode convocar um novo sínodo pastoral, onde os próprios leigos também terão voz sobre como acolher as famílias em situações não convencionais. Sim, a mudança está só começando. Mas uma coisa já é certa. A escuta começou, e com ela, a esperança também. Tachínia, se esse vídeo te tocou, deixa o like e compartilha com alguém que vive uma união irregular, mas que ama sinceramente. Talvez seja a semente da reconciliação. Agora, no próximo trecho, vamos fechar esse tema com uma reflexão profunda. Alfinete o que a tradição realmente diz. Alfinete como o amor pode restaurar caminhos perdidos. Alfinete qual é o verdadeiro papel da igreja nos tempos modernos. Fica comigo. Você vai se surpreender com o que vem a seguir. Se você chegou até aqui, respira fundo, porque o que vamos falar agora talvez seja a parte mais importante de tudo isso. Durante séculos, a Igreja Católica foi considerada por muitos como um lugar de regras, dogmas e condenações. Mas a verdade é que, desde suas origens, a Igreja nasceu do coração de um Deus que veio até os pecadores. Jesus não fundou uma instituição para os justos. Ele fundou uma comunidade de salvação para os perdidos, os cansados, os machucados. E é por isso que o que o Papa Leão XIV propôs, ainda que cause incômodo em alguns, faz todo sentido. Imagine um casal que vive há 20 anos junto. Nunca foram à igreja. Tiveram filhos. Trabalham duro. Se respeitam. Se perdoam. Se amam. Mas, por nunca terem sido batizados ou se confessado, são vistos por muitos como pecadores públicos. E agora imagine que eles, tocados por um vídeo como este, procuram uma paróquia. Querem conhecer a fé. Querem entender o amor de Cristo. Será que a igreja vai dizer: voltem quando estiverem puros? Ou vai dizer: entrem, vamos caminhar juntos? Essa é a diferença. O Papa Leão XIV não está sugerindo um liberou geral. Ele está chamando a igreja a voltar ao seu DNA original, misericórdia com verdade.
É exatamente isso que Santo Agostinho dizia. Com a verdade, caridade. Com o erro, misericórdia. Com as pessoas, amor. E talvez seja essa conversão que a Igreja precisa viver agora. Uma conversão de olhar, de postura, de linguagem. Tashinha deixa o seu comentário aqui. Você acha que a Igreja está pronta para isso? Ou ainda falta muito caminho a percorrer? A história mostra que toda mudança real começa com um escândalo. A cruz de Jesus foi um escândalo. A acolhida do publicano foi um escândalo. A libertação da adúltera foi um escândalo. Mas, com o tempo, o que era escândalo virou testemunho. E se essa fala do Papa gerar conversões, curas, reencontros, será que valeu a pena? Algumas dioceses já começaram a organizar encontros pastorais com casais irregulares. Outras estão revendo os processos de reinserção de pessoas afastadas. Não é mudança doutrinal, é mudança de clima. É como sair de um inverno rigoroso e sentir o ar da primavera. Essa é a beleza do tempo da Igreja. Ela pode parecer lenta, mas quando se move, transforma o mundo. E talvez, daqui a alguns anos, olharemos para trás e diremos: foi naquela fala do Papa Leão XIV que tudo começou. Mas atenção, esse vídeo não é uma autorização, não é um decreto oficial, não é uma quebra de doutrina. É um convite à reflexão. É uma forma de mostrar que há espaço, sim, para dialogar, sonhar, buscar Deus mesmo nas situações mais difíceis. Tashinha escreve nos comentários: a fé não rejeita, a fé acolhe. Essa frase pode tocar corações que você nem imagina. E se você se sente afastado, se você carrega uma história difícil, se você acha que não tem mais lugar na Igreja, escuta isso. Você ainda é filho, você ainda é filha, e Deus não risca nomes. Ele reescreve histórias. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso. Talvez uma mãe que sofre por não ver o filho na igreja. Um irmão que vive uma união que ninguém aceita. Uma amiga que desistiu de casar porque acha que não merece. Esse vídeo pode ser o início da reconciliação. Tashinha, e se você quer mais vídeos como este, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho. Aqui a gente fala de fé, verdade e esperança. E agora, um aviso importante. Esse vídeo é hipotético, mas ele parte de fatos reais, tendências legítimas, palavras do próprio Papa e da tradição da Igreja. A fala sobre o casamento de pessoas que não se confessaram, que não são batizadas ou que foram excomungadas ainda não foi oficialmente publicada pelo Papa Leão XIV, mas ela está dentro de uma linha de reflexão que já vem acontecendo há anos nos bastidores da Igreja. Então, o que fizemos aqui foi dar voz a uma possibilidade real, um movimento pastoral plausível, um gesto que o mundo católico, em muitos lugares, já pede há décadas. E quem sabe, se muitos rezarem, se muitos dialogarem, se muitos sonharem, a possibilidade vira realidade. Tashinha comenta aqui: estou rezando por uma igreja mais misericordiosa. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixa registrado. Sua palavra pode ser luz para alguém.